Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo repouse sobre o coração de cada um dos nossos queridos irmãos e ouvintes nesta manhã. Estamos gratos por mais um dia o Senhor derramar e demonstrar sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e o seu cuidado. Como diz o salmista, nós nos deitamos e pegamos no sono e levantamos porque assim é a vontade do nosso Deus. Que o Senhor Deus possa ser adorado através da nossa vida e que este dia seja um dia vivido para a honra e glória do Senhor, assim como todos os nossos dias devem ser vividos. E para isso nós temos o auxílio do nosso bom Senhor, Salvador das nossas vidas. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 125. Salmo de número 125, um salmo, um cântico que expressa o louvor e a adoração ao nosso Deus, que está escrito assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos ao nosso Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós te engrandecemos e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é digno de nosso louvor e digno de nossa adoração. Ó Deus, o Senhor que é a nossa rocha forte, o Senhor que é o nosso auxílio, escudo e proteção. A Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória. Ó Deus, nós te agradecemos por todo o cuidado que dia após dia o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pela sua providência em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo seu infinito amor demonstrado em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso dia, nós pedimos que o Senhor conduza todo o nosso viver, ó Pai, de forma que te exalte, de forma que te glorifique, de forma, ó Pai, que louve e bendiga o seu santo nome. Ó Pai, nós também pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados e que o Senhor nos ajude a viver uma vida em busca da santidade. Uma vida, ó Deus, que tema o seu santo nome. Ó Deus, louvado seja o Senhor. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra me salvar, oh, morto pra me salvar. Escura da alma, tu vens comigo andar. Oh,
Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Bom dia a todos, graça e paz. Seja sobre todos nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus na manhã desse dia, para que tenhamos um dia guardado e protegido pelo Senhor. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, dos versos 15 a 18, que está escrito assim: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã de vida que o Senhor nos acrescenta. E pedimos que o Senhor nos conduza durante esse dia. Mas também pedimos que o Senhor nos conduza na meditação da Tua Palavra, para que aprendamos dela, meu Pai. Necessitamos da iluminação do Teu Espírito, que o Senhor nos conduza, a fim de que cresçamos juntos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Eu faço essa oração agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu quero, com base nesse texto, compartilhar com todos o tema A graça é superior à lei. Esta passagem das Escrituras é centrada na superioridade da promessa de Deus a Abraão. A passagem também argumenta que uma aliança feita por Deus não pode ser revogada pela lei. A lei que veio 430 anos depois que essa promessa foi feita a Abraão. E também que o descendente mencionado aqui é Cristo e não muitos. O verso 16 diz: Ora,
as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E Paulo, ele enfatiza que a herança vem pela promessa e não pela lei. E é recebida pela fé em Jesus Cristo, que cumpriu a lei e nos redimiu da sua maldição, tornando-nos herdeiros legítimos. Porque a promessa feita por Deus a Abraão é eterna e imutável. Portanto, é superior à lei. Ela foi feita no singular, ao teu descendente, Cristo. Não aos descendentes no plural. Essa promessa foi selada pela fé e não por obras da lei. E o que nos ensina esta passagem? Em primeiro lugar, que a promessa de Deus a Abraão é eterna e inalterável. Deus prometeu abençoar as nações por meio do descendente de Abraão em sua natureza humana. Essa promessa da aliança não foi anulada pela doação posterior da lei. Por isso, a lei não se opõe às promessas, conforme os versos 21, que Paulo faz aqui uma interrogação nesse versículo. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? E na sequência ele mesmo responde: de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Portanto, a lei não se opõe à promessa, mas com isso fica claro que não há nenhuma possibilidade de fazermos algo que nos faça merecedores da salvação. E que também somos aceitos por Deus por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Por isso entendemos que a promessa foi selada pela fé. Os versos de 5 a 8 vai mostrar isso. É por isso que somos alcançados pela graça, independentemente das obras da lei. E em segundo lugar, o que essa passagem nos ensina é que a promessa de Deus a Abraão se cumpriu em Cristo. Nos versos 17, Paulo diz: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a lei. Esse número de anos é correspondente ao tempo que o povo de Israel estiveram cativos no Egito, conforme registra Êxodo 12:40. Qual era o objetivo de Paulo em falar desse assunto? Em primeiro lugar, é demonstrar que não recebemos a salvação como indivíduos separados. Em segundo lugar, ele quer mostrar que a promessa da salvação vem por meio de um único representante, como descendente de Abraão. Isaac, como descendente de Abraão, era representante de todos que o seguiam. Do mesmo modo, Cristo, o descendente final de Abraão, representa todos os que creem no seu nome. Por isso, a lei não se opõe às promessas, mas assume o seu papel em cumprir as suas exigências e demonstrar a impossibilidade de fazermos algo por merecer a salvação. E qual é o objetivo da lei então? Os versos 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E aio aqui significa
um mestre, um tutor, um guia para nos guiar até Cristo. E de que forma? Tornando claro para todos o pecado e as suas consequências. E com isso fica também claro que a salvação é o cumprimento da promessa de Deus. A salvação pela graça mediante a fé. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E nos versos 9 ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação é um cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que o seu descendente, que é Cristo, era o único meio de salvação. Por isso, todos quanto creem em Cristo recebem a bênção da salvação, a bênção da promessa que Deus fez a Abraão. Essa é mais ou menos a singela mensagem desta manhã. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Deus que formou o céu, a terra e o que nela há, e maravilhas faz, graça sem fim nos dá. Ao Deus que sustenta os céus, na história os faz andar, com sua forte mão, graça sem fim nos dá. Grande é o nosso Deus, Ele tem sido sempre bom. Grande é o nosso Deus, Ele tem sido sempre bom. O seu amor durará para sempre. Dai graças ao Senhor. A sua misericórdia não tem fim. Rendemos graças ao Senhor. Aquele que se lembrou de nossa humilhação, a queda nos resgatou, graça sem fim nos dá. Aquele que se entregou por nós se fez maldição, morreu e ressuscitou, graça sem fim nos dá. O seu amor durará para sempre. Dai graças ao Senhor. A sua misericórdia não tem fim. Rendemos
Amém, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. Que o nosso bom Deus nos ajude a cada dia a louvarmos e exaltarmos o seu santo nome e a nos aproximarmos cada vez mais dele, entendendo quão maravilhosa foi e é a obra de Cristo Jesus na nossa vida. A obra que nos reconcilia com o nosso Deus, a obra salvífica que traz a nós a salvação para as nossas vidas. Que o Senhor Deus possa fortalecer a sua fé, a sua confiança e a sua dependência no nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida. Amém.